Olá, meus amados do quinto ano, boa tarde. Vamos começar nossa aula de hoje com literatura de cordel. Vocês estão vendo aí? Pois é um tipo de poema. Aqui nós temos, o título, fauna. Vamos começar. Você acha que qualquer tema pode virar um poema de cordel? Leia o título do poema, do que ele vai tratar. Leia em voz alta, mas um poema de cordel. Pois é, hoje nós vamos falar do poema de cordel também. Cordel é um nome destinado a um tipo de poema muito conhecido na região Nordeste, a qual nós fazemos parte, né? Porque a região Nordeste, ela tem 9 estados, em que o nosso estado da Bahia está inserido, mas o cordel não é tão presente na nossa cultura aqui da nossa região, da Bahia, do estado da Bahia. Mas outros estados nordestinos, este poema de cordel é muito conhecido, principalmente Pernambuco, Alagoas, Rio Grande do Norte, o Ceará. Um dos autores dessa literatura de cordel foi o famoso escritor e autor de vários poemas e de várias obras literárias, até de filmes, Ariano Suassuna. Ele era pernambucano, ele morreu aos 87 anos e ele era um escritor famosíssimo. Se eu não estou enganado, o Alto da Compadecida, se alguém já assistiu, era de Ariano Suassuna. Então vamos lá. Por que leva o nome literatura de cordel? Primeiro poema, vamos saber, nós já sabemos, aliás, poema é um tipo de texto que ele vem dividido em estrofes, que é isso aqui, ó, as estrofes. Cada estrofe compõe uma quantidade de versos. O que são versos? Cada linha de uma estrofe. Então, esta estrofe tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 versos. E por que leva o nome de cordel? Porque esse tipo de literatura no Nordeste, ele não tem origem nordestina, ele veio, a origem dele não é nordestina. Veio da Europa em séculos passados, se eu não me engano, século XV por aí, porém se adaptou muito bem ao gosto do nordestino, principalmente nesses estados que eu acabei de citar. E ele é chamado cordel porque são livretos, livretos quer dizer livros pequenos, um tamanho, vamos dizer, mais ou menos, um tamanho assim, pequeno, e com uma história regional, é bem regionalizado assim. Por exemplo, se ele é do Nordeste, se ele se caracteriza no Nordeste, ele traz as histórias de Lampião, o rei do cangaço, ele traz as histórias sobre a forma do nordestino falar, do nordestino agir, a coragem do nordestino. Então, ele é bem direcionado à região em que ele está. E ele compõe, ele não tem um vocabulário rico. O que é isso, Pro? Um vocabulário com palavras rebuscadas, difíceis, não. Ele traz um vocabulário com palavras bem do cotidiano daquelas pessoas daquela região. Um vocabulário simples e ao mesmo tempo engraçado, porque na maioria das vezes o cordel, ele tem uma linguagem satirizada, é uma sátira, é engraçado, ele conta muitas piadas. Então, e por que cordel? Simplesmente porque ele era vendido pendurados em cordas finas nas feiras do Nordeste, maioria das feiras livres dos estados nordestinos que eu citei, este livrinho era vendido pendurado em cordas no meio da feira, por isso que leva o nome cordel. Então, e a literatura de cordel, o poema, ele pode ter diferentes títulos, como eu acabei de falar, desde a coragem dos homens nordestinos, o cangaço do Lampião, as histórias do Nordeste, como hoje traz o título, a fauna. O que é fauna? Grupo, conjunto de animais de uma determinada região ou de um determinado país. E hoje nós vamos falar da fauna da África. Então, o tema de cordel pode ser diversificado, diferentes temas. E como nós também estamos no mês
que se refere, que é destinado ao meio ambiente, vamos falar da fauna. Então, aqui vocês vão ler o cordel, sempre prestando atenção nas palavras em negrito. Elas estão destacadas por algum motivo. Vocês irão terminar a leitura do cordel e vão responder o que está sinalizado logo abaixo. Vamos lá? Você sabe o que significa fauna? Por que o título desse poema de cordel é fauna? Na região onde você mora, que local poderia visitar para ver muitos animais? Em seguida, você tem o número 2. O número 2. De onde são os animais citados no poema? Copie o verso que justifica sua resposta. Número 3. Por que a palavra fácil e difícil aparece com frequência nesse poema? Logo em seguida vem o 4. Complete de acordo com o poema escrevendo o nome dos animais. Os mais conhecidos e os mais raros. Para quem não sabe, raros quer dizer mais difíceis de encontrar. Número 5, volte ao texto e observe as estrofes do poema de cordel. Olha o que são estrofes, né? E verso é cada linha do poema. Vamos lá. O número de versos se modifica de uma estrofe para outra? Depois, letra B. Quais versos rimam em uma mesma estrofe? Rimar, ou seja, palavras que terminam com o mesmo som. A posição das rimas muda de uma estrofe para outra? Releia estes versos. Você tem aqui, difícil é ver um zorrilho, mestre em exalar fedores. Olha só, muitas vezes nós usamos uma expressão que ela está se direcionando a diferentes significados. Então, assim, eu posso dizer, nossa, minha amiga é mestre em matemática. Eu estou querendo dizer que ela é excelente, ela sabe matemática muito bem. Então, aqui, nesta frase que vocês viram, estes versos aqui da estrofe, vamos lá, consulte o dicionário para responder as questões a seguir. Por que se diz que o zorrilho é mestre? Leia o texto e vejam por que o zorrilho é um animal que é mestre em exalar fedor. O que a palavra mestre está remetendo a quê? Está com o significado direcionado a quê? O zorrilho, por que ele é mestre? O que é que ele faz de tão bem? Então, letra B. Que palavra tem o mesmo sentido de exalar? Procura no dicionário e responda. Exalar significa o quê? C. O que são fedores? Como essa palavra está escrita no dicionário? Vocês vão fazer a página 86 e 87. Em seguida, vamos para a nossa atividade sobre polígonos. Escreva os nomes dos polígonos de acordo com o número de lados. Vocês vão classificar os polígonos, vão identificar o nome de cada um de acordo com a quantidade de lados. Se o polígono tem 5 lados, como chama-se? Em seguida, vocês têm aqui o número 2. Utilize a malha quadriculada, que é isso aqui. Para desenhar um triângulo, vocês vão seguir os pontos da malha, desenhar um triângulo, um pentágono, um quadrilátero e um hexágono. Ou seja, vocês vão desenhar tudo aqui dentro. Um triângulo tem quantos lados? Um pentágono tem quantos? Para facilitar o estudo, ó, vão lendo a página 226. Em seguida, número 3, observe os polígonos, conte o número de lados e registre o nome de cada um. Vocês têm aqui um polígono, vocês vão contar a quantidade de lados que ele possui e vão dizer qual a quantidade de lados e o nome que ele leva. E vamos para a atividade no caderno.